Teve um jovem que é considerado exorcista do Vaticano em um debate também com Malagueta. Malagueta avançou nele. Ele defendeu bem a fé católica e eu acho que ele se posicionou, a fé católica, né? Romana. Ele defendeu bem a fé católica romana, se posicionou também diante do Malagueta, mas tu disse que ele estava pregando doutrinas de demônios. Por que tu disse que um jovem exorcista do Vaticano prega doutrina de demônios? Exorcista. Se o cara é exorcista, expulsa demônio, tá pregando doutrina de demônio, não tem como não, ué. Ou tem? Tem. Tem como? Tem. Tá, ele é exorcista, expulsa demônio e está pregando doutrina de demônios? O diabo faz milagres. E para enganar, ele tem planos maléficos para fazer com que o outro pareça ser poderoso. O diabo é muito organizado, irmão. E é essa organização que os crentes que não buscam discernimento de espíritos não conseguem entender e fugir e superar. Se ele é esse exorcista de verdade, porque ele não expulsou o capeta do bruxo. Ó, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, ensinos de demônios. O cara pode expulsar demônio e ensinar coisas demoníacas. A doutrina de demônio não significa que ele é contra o demônio. Não, ele pode ser um instrumento de Satanás enganando as pessoas com falsos exorcismos, como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Eu repreendo vocês pelo nome do Deus que Paulo prega. Aqueles camaradas eram considerados exorcistas. Mas no dia que o avivamento chegou naquele ambiente, eles foram desmascarados. Então talvez essa seja a chance de desmascarar esses camaradas. Olha aqui, o que é a doutrina de demônio? Por que eu disse doutrina de demônio? Porque eu assisti o debate. E no debate ele defende o retorno da Inquisição, que assassina pessoas que discordam de nós teologicamente. Então, se você discorda de mim teologicamente, e eu mando te matar, eu vou te provar que isso não é de Deus. Se não é de Deus, é humano. Se não é de Deus, é demoníaco. Agora você lembra do texto de Mateus, capítulo 16. Olha o que Jesus disse. Mateus 16, falando com Pedrão. Ó, 23. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Ó, para trás de mim, Satanás, pois não compreendes as coisas de Deus, mas só compreende as coisas dos homens. Satanismo e humanismo no mesmo nível. Último texto. Gostei do seu... Não, isso é verdade. Tudo você questiona. Não. Mas é sua missão. Calma, tem mais um. Agora, eu concordo sobre a questão da fala dele sobre a Inquisição. Ali foi muito pesado, né? Você concorda com ele? Não. Ele disse assim que a Inquisição santa. Não foi um bem para a humanidade. Isso é um absurdo. Ele falou que foi. Então, ele disse que a Inquisição foi um bem para a humanidade, Lucas gente. 9. É a mesma coisa de você falar que o cara lá do bigodinho fez um bem para a humanidade. Sim. Lucas 9. Deixa eu ler. Jesus manda os discípulos irem a Samaria. E os samaritanos não recebem Jesus. Não receberam Jesus. E um dos problemas entre samaritano e judeu era teológico. Sim? Você vê esse debate em João capítulo 4. Sim. Com Jesus e a mulher samaritana. Aí chegaram lá e disseram assim: a gente quer preparar uma vaga aqui para Jesus descansar. Aí os samaritanos viram que Jesus estava com o aspecto de quem vai para Jerusalém, ambiente totalmente judeu, e não receberam Jesus. Aí os discípulos disseram: Tiago e João, Senhor, quer que a gente diga que desça fogo do céu e consuma eles? Só porque não receberam Jesus, bora matar eles. E a Igreja Católica matou muita gente mesmo. Olha a resposta de Jesus. Voltando-se, os repreendeu. Essa força de repreender aqui é a mesma de quando Jesus repreende um espírito maligno, a partir do versículo 37. Os expulsadores de demônios estão sendo repreendidos como um próprio demônio. O cara lá que se diz expulsador de demônio é por mim repreendido como um próprio demônio. Por quê? Jesus repreendeu seus próprios discípulos. É o mesmo, pode procurar no grego, é a mesma força, é a mesma veemência da expulsão do demônio a partir do versículo 37. Jesus repreendendo disse: vós não sabeis de que espírito sois. Qual é o espírito que destrói o homem?
Demônio. Demônio. É doutrina de demônio você pregar que a pessoa deve ser assassinada por discordar de sua teologia. O islamismo prega a doutrina de demônio. Porque a pessoa tem que morrer com a facada no pescoço por discordar de sua teologia. Aí Jesus conclui: o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então, se esse cara prega retorno da Inquisição, ele está pregando doutrina de demônios. Então a Igreja Apostólica Romana hoje... Não é... Ou ela é apostólica ou ela é romana. Então a Igreja Católica Romana hoje... Isso. Prega a doutrina de demônios? Prega. Abre 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Uhum. Capítulo 2, não? 4. Capítulo 2, se for correto. Pensamentos intrusivos. Olha aqui, ó. A apostasia dos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Teólogos católicos hipócritas que querem colocar magistério e tradição acima das escrituras. É hipocrisia tentar ocultar as escrituras das pessoas. E eles tentam dizer que nunca ocultaram as escrituras das pessoas, mas ocultaram. Eles deixaram as pessoas nas trevas da ignorância. Se eles poderiam ensinar tanta coisa, por que não ensinaram as pessoas a lerem as escrituras e examinarem as escrituras? Veja a doutrina de demônio, continue. Tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. O casamento. E aí? Tem ou não tem isso aí no católico? Tem. E proibindo o quê? Proibindo o casamento. Os padres não casam, né? E mais o quê? Abstinência de alimento. Casam. E a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Quaresma. Doutrina de demônio. E para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Doutrina de demônio no catolicismo romano? Tá aí no texto, Fábio. E o pontífice? O quê? Anticristo. O Papa? Anticristo. Anticristo? É, o sistema. Ele não é o anticristo. Mas o papado é um sistema anticristo. Mas esse Papa Leão aí tem pregado a Bíblia, né? Não é só... Esse é o problema. Esse Leão aí, ele tem, diferente do Francisco, tem mudado totalmente a visão do catolicismo. Ele está se aproximando mais dos princípios. O Francisco estava dizendo que o padre poderia ser gay. O Francisco, ele fez apologia para o aborto, não é? Mas esse Papa aí agora, ele está sendo contra o aborto, está sendo contra essa ideologia de gênero, contra a homossexualidade. Tem se posicionado como um servo de Deus, como realmente um substituto do apóstolo Pedro, né? Não. Não. Se Deus usou até a jumenta para exortar Balaão. É um homem que sabe o que é certo e errado. Como você leu aí, a mente já está cauterizada. Ele não vai abrir mão do que ele crê. É uma autoridade que lhe é dada, um poder extraordinário que lhe é dado. Mas é um sistema anticristo. E o anticristo não é só se opor a Cristo. É estar no lugar de Cristo. Então, mesmo que esse cara fale a coisa certa, ele é visto como o vigário, o substituto, o representante, chefe da igreja. Logo, ele está sendo comparado a Cristo. Isso é ser anticristo.